Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan, uma alegria estar com vocês, uma alegria estar com o Padre Felipe aqui do meu lado também, Desde janeiro, se eu não me equivoco, estava pensando aqui hoje, estamos presencial, gravando presencial, não via Zoom, mas presencialmente aqui na casa do Padre Renan. Me dignou a receber-me, almocei aqui com ele. Estamos sempre aqui quando quiser, convidadíssimo. Então, e hoje, né, dia 24, já é boa tarde, né, que a gente almoçou aqui, já estamos aqui já na labuta aqui da tarde. Hoje, dia 26, quarta-feira, 26 de julho, festa de Santo Joaquim e Santa Ana. Ainda não celebrei a missa, vou celebrar um pouquinho mais tarde. E, pois, dia dos avós, aí você que é avô, que é avó, pois felicidades, né, os pais de Nossa Senhora, de Santa Maria, pois aí estão Santo Joaquim e Santa Ana celebrando nesse dia. E temos muito que comentar, né? Pois foram 2 semanas, porque semana passada o Padre Renan não quis gravar, ele quis descansar de mim. Não, era descanso comunitário, né? Meu e dele também, porque ele também estava de descanso. Mas eu falo que meu nome é trabalho, então eu não tenho essas coisas. Meu nome é trabalho quando é hora de trabalho, é descanso quando é hora de descanso. Não, e é comida quando é hora de comer também, né? Não, mas é que o Católico Sabia não é um trabalho, é um descanso para minha alma. Apostolado. Vamos lá. Bem, então, conto rapidamente. Então, semana passada, né, teve uma semana antes que eu vim de exercícios espirituais. Nisso, pois terminou os espirituais na terça-feira à noite, de 2 semanas atrás, certo? E quarta-feira foi o dia de convivência. Na quinta-feira já tivemos reuniões cedo, que veio o nosso vigário-geral, o Padre Renan Jiménez, veio desde Roma para nos dar uma formação, os que quisessem, sobre o tema vocacional, o trabalho vocacional, né, porque é super importante para nossa sobrevivência, né, conseguir novas e boas vocações. E eu não consegui participar só no primeiro dia mesmo. Na tarde eu já tinha os compromissos lá assumidos junto a algumas paróquias na Diocese de São José dos Campos, onde estou trabalhando, que os padres da Diocese estavam também de retiro. Eles terminaram na sexta-feira, se eu não me equivoco, estavam chegando no sábado, então já desde quinta e sexta eu tive já missa quinta e sexta na paróquia Divina do Espírito Santo. Depois de manhã ainda tive também as famílias novas que estavam em acampamento, tive missa na sexta e no sábado de manhã. Tive missa à noite de adoração lá na catedral, né, a missa e depois a adoração na catedral na sexta-feira. Depois no sábado ainda tive outra missa por aí, que agora rapidamente assim não vou fazer memória. Domingo tive missa na catedral. Então foi um final de semana de muitas celebrações. E de lá eu saí voando, missa no CTA de manhã, e de lá eu saí voando para Santa Rita do Sapucaí. Fui celebrar a missa de 10 anos de matrimônio dos queridos Lucas e Adriana Palhão, lá em Santa Rita do Sapucaí. Então eu saí voando. O pessoal até estava me perguntando se eu estava bilocando, porque o sábado eu ainda fui em Cachoeira Paulista. Era também aniversário de matrimônio, 17 anos do Júlio e da Stephanie, e aí pois me convidaram para ir lá almoçar em Cachoeira Paulista, e também como estava tendo o PHN e tinha uns jovens lá do Rio, pois eu aproveitei também, almocei com eles rapidinho, 3h30, combinei com os jovens ali no túmulo do Padre Jonas, confessei uns 10 jovens que acabaram me pedindo confissão, 4 e pouquinho, saí voando, que eu tinha depois a missa do sábado às 18 horas lá em São José. E assim foi mais ou menos o fim de semana. E aí segunda-feira, domingo à noite, eu voltei para casa. Ficamos ali, segunda-feira tivemos nossa segunda-feira de descanso. Não, minto. Aí segunda-feira foi domingo para Santa Rita do Sapucaí e desci direto na segunda-feira, antes do almoço, desci direto para praia, para São Sebastião, que fomos tirar aí esses dias de descanso, de segunda, seria até sexta, acabou que tivemos que adiantar até quinta. Então tivemos aí, éramos 4 padres da comunidade, passou voando, aí o Padre Renan não quis gravar naqueles dias ali, pegamos só chuva, né? Tivemos na quinta-feira a adoração, nossa hora eucarística, na paróquia de Santo Antônio, de São Sebastião, acho que se chama assim, que era uma paróquia, que era um convento franciscano, e ali está um grande conhecido nosso, o Padre Gugu, que a gente chama brincando de Gugu, que é o Padre André Vilela, né, que ele é de São José dos Campos, mas foi franciscano, foi legionário até o noviciado, saiu, foi franciscano um período, e antes de se ordenar também ficou na Diocese de Caraguatatuba, e aí está aí nessa paróquia. Só que ele não estava lá na casa, mas estava tendo adoração, nós fizemos nossa hora eucarística, voltamos à noite para Itapecerica, sexta
Eu saí, peguei um transitão quase 3 horas, que já tínhamos a missa e a adoração em Jacareí. Na sexta-feira, sábado já foi missa do CTA, missa na catedral, domingo missa no CTA, missa na catedral à noite, Family Day, domingo todo dia, teve festa julina. Nossa Senhora. E chegamos domingo à noite. Está por aqui o Padre Myron, que era quem fez parte do trabalho lá em São José, do Family Day. Então aí veio domingo, segunda ele voltou para São José, eu já fiquei por aqui. Tivemos um dia tranquilo, fiquei de churrasqueiro, porque o nosso churrasqueiro, o Padre do Bena, operou a vista, então tá se recuperando, não podia ficar ali perto do fogo e por cinza e tudo, fumaça, então fiquei ali, fiz churrasquinho, até que saiu bom, deu pro gasto nosso churrasquinho. E ontem, terça-feira, depois já fui mais ali atendendo, tive 3 direções online pela tarde, pela manhã fui pro meu treino, então foi corridinho. Hoje já fui pro meu atendimento psicológico, treinei e cheguei aqui para almoçar já no final do almoço e encontrei aqui com o Padre Renan chegando também. Tá vendo só? E já estamos gravando aqui. Pra quem acha que trabalho de padre é vida boa, eu na verdade não tenho essa vida assim não. Eu é paróquia, casa, paróquia e visitar as pessoas aqui da paróquia, né? Então, depois da que a gente gravou, eu não tive nada, tava vendo aqui, realmente não tive nada. Só a festa junina, né? A festa junina que teve nas paróquias. O resto foi bom. Quando eu falo não teve nada, eu quero dizer atendimento de casais de noivos, confissões, reuniões, tudo coisa de paróquia, né? Minha vida não muda, é só paróquia. Né? É vitiparo. E aí é atendimento aqui, eu tô vendo aqui minha agenda, juramento. Juramento é atendimento de casais noivos que vão casar, tem que ter entrevista com o padre, né? Juramento, reunião, batismo, enfim, aniversário de um coroinha, a festa junina, que foi muito bonita, a festa junina na paróquia Santa Edviges também, foi muito bom. E depois, depois do dia do final de semana ali do dia 15, né, 16, aí eu, dia 17, segunda-feira, fui também para o descanso dos padres aqui da comunidade de São Paulo. Eu me ofereci para ficar na paróquia, porque não tinha quem ficasse, né? Mas aí o padre Cleomar, que agora está de visita familiar, então está descansando, ele falou, não, eu fico. Então o padre Cleomar se sacrificou, ficou na paróquia e os outros padres fomos de descanso e foi muito bom. Campos do Jordão, eu não conhecia, primeira vez que eu fui, um lugar muito bom, muito gostoso. E sobretudo isso, né, estar ali com os padres, o padre Hernan, que o padre Felipe falou, né, o nosso 02, o número 2 do chefão, a gente chama de vigário, né, tem o superior geral, ele é o vigário geral, número 2 da legião, ele passou esse tempo de descanso conosco, né? Então foi também um momento muito bom para conversar com ele, ele me atendeu, eu comentei aí tudo que eu tinha que falar com ele, também teve a reunião com os padres, ele teve uma reunião conosco para a gente perguntar o que a gente queria, foi um momento muito gostoso estar com ele também. E depois já voltamos e seguimos aqui com as atividades da paróquia. Né? Uma visitinha na Baden-Baden. Baden-Baden faz parte do descanso, né? A gente foi lá conhecer, fazer o tour da Baden-Baden. Eu, né, espero não escandalizar, tem um podcast aí falando sobre a cerveja, vocês podem buscar depois, né? Mas eu gosto de cerveja, né? Então, o tour da Baden-Baden eles dão depois, no último momento, é a degustação. Tem como 5 ou 6 sabores, não me lembro. Acho que 5. E um copinho pequenininho. Então eu tomei já os 5, fizemos a degustação, a mulher ia explicando, aí os padres começaram a gritar, Padre Renan. É porque tinha 2 padres que não tomam muita cerveja, eles só provaram para degustar, mas ficou o copo cheio lá. Aí eu, como caridade com eles, fui lá. Para não desperdiçar. Para não desperdiçar também, né? Fui lá ajudar eles para terminar. E foi um momento muito bom. E aqui estamos, né? Depois do descanso, nós voltamos na quinta noite, já na sexta seguiram coisas, né, da paróquia, reuniões. Eu tive aniversário de uma coroinha também que fui com a Georgia, né? Enfim, um monte de atendimento, de confissão, além das missas. No sábado tivemos de novo, dia 22, a festa julina na Santa Edviges. Teve 3 finais de semana seguidos. Tive a alegria de estar com a Márcia e a família da Márcia num almoço entre família. Muito gostoso estar compartilhando também. Domingo, um montão de missas. E agora estamos aqui já nessa semana que entrou, né? Segunda-feira nosso dia comunitário, terça-feira não deu para gravar porque não me lembro o que eu disse para o Felipe que eu tinha, mas é um monte de coisa aí que não deu para gravar. Eu tinha um monte de coisa, acho que eu tive missa de manhã, enfim. Ontem, não sei, você não me lembro, mas sim, eu tive aqui uma missa de 7º dia pela manhã, então não deu para gravar, mas
E agora na quarta já de manhã também cheio de coisa, mas conseguimos aqui na tarde com a visita do Padre Felipe. E na verdade, o tema que a gente quer tratar hoje, que eu quero propor para vocês hoje é um tema longo, porém eu vou cortar, porque não vai dar para falar tudo, né? Então, queria falar sobre a Jornada Mundial da Juventude, porque temos duas realidades para falar. Uma realidade é que a história, a origem da jornada é uma coisa muito boa, é uma grandeza. Eu nunca fui, o Padre Felipe pode falar melhor do que eu, porque ele já esteve em várias, ele é colecionador de jornadas. Nem sei como ele não vai nessa, né? Não vou, não. É que eu já tô ficando velhinho. Então já não é jovem, né? Já não sou jovem, já não trabalho com já jovens. Não é da Meu juventude, trabalho já agora é é da com famílias famílias. jovens. Então já. E as famílias jovens não têm dinheiro pra ir pra essas coisas, Não porque vão, tem porque 3, tem 4 muitos filhos, né? e aí não dá pra pagar pra todo mundo. Mas Então já mas tô ele já fora. foi e provavelmente ele vai poder comentar aqui muita coisa, né? Eu nunca fui, mas eu estive pesquisando, uma coisa que me interessou, pesquisar um pouquinho sobre a origem da Jornada Mundial da Juventude, e é o que eu queria trazer aqui para vocês. E por que eu falo disso? Para que nós vejamos que o desejo do Papa João Paulo II sempre foi muito bom. O Papa Bento trouxe também esse desejo muito bom. O Papa Ele vai Francisco, falar, mas foi criado pelo Papa do João Papa João Paulo. Paulo II, sim. O Papa Francisco, ele tem muito mais na mente do pontificado dele, a gente sabe disso. Essa é a linha que o Papa Francisco tem dado ao seu pontificado, é o tema do diálogo aberto com todo mundo, né? Então agora a Jornada Mundial da Juventude, pelo menos na sua organização, está proposto isso. Não sei na prática se vai se dar ou não, espero que não. Mas na sua organização está muito o tema do diálogo com outras religiões e esse tema do ecumenismo e respeito e tolerância. Então, Agenda da ONU, todas essas coisas que vai enfim, entrando ali. isso aí é contribuição para o Felipe. Mas então eu mesmo não estou muito motivado a essa jornada, né? Pelo que eu tenho lido que se tem proposto, espero que não se dê. Por quê? Porque muitos, não digo que todos, mas muitos jovens que vão com muito boa intenção de encontrar Cristo, de se encontrar com Cristo, de se encontrar, né, um momento de conversão, de transformação realmente, né? Então espero que os jovens promovam, peçam aos organizadores da jornada que se tenha momentos espirituais realmente católicos, né? Mas aí a gente vai falar, por isso que eu estou um pouquinho decepcionado com esse tema, mas vamos falar sobre a história da jornada para que entendamos por que causa decepção, quando você vê para que foi criada e a que ponto chegou agora. Mas eu espero que não se dê essa decepção na prática, né? O programa está bem decepcionante, mas espero que na prática não se dê isso, né? Vamos rezar para que Deus tenha sua intervenção aí, uma intervenção divina, e que os jovens façam uma experiência de Deus realmente, que é o que a gente quer, né? Então, queria falar sobre a Jornada Mundial da Juventude na sua história. Há quem chame que é a mais bela invenção do Papa São João Paulo II. Em 1984, o Papa quis organizar um encontro no Domingo de Ramos, em Roma, para celebrar o jubileu dos jovens inserido no Ano Santo da Redenção, 83-84. Esperava-se aproximadamente 60 mil peregrinos e se reuniram, naquela ocasião, 250 mil jovens de muitos países. E a experiência do Papa foi tão boa que ele disse: temos que fazer algo assim para os jovens e repetir cada ano, né? Então ele repetiu no próximo ano o encontro de jovens também em Roma, 300 mil jovens, e foi nesse ano, então estamos em 85, foi nesse ano que o Papa decidiu criar, né, o que seria, o que nós entendemos hoje como a Jornada Mundial da Juventude. O Papa quis, então, escreveu essa carta apostólica aos jovens do mundo inteiro e anuncia no dia 20 de dezembro de 85 a instituição da Jornada Mundial da Juventude. E olha só, para que vocês entendam, queridos ouvintes, o que o Papa João Paulo II, inspirado pelo Espírito Santo, tinha em mente naquela ocasião. Dizia na sua fala, na sua carta: todos os jovens devem sentir-se acompanhados pela Igreja. É por isso que toda a Igreja, em união com o sucessor de Pedro, se sente mais comprometida a nível mundial a favor da juventude, das suas preocupações e pedidos, da sua abertura e esperanças, para corresponder
as suas aspirações. E olha agora para mim a chave da Jornada Mundial da Juventude. O Papa diz: a igreja deve corresponder às suas aspirações. Como? Comunicando a certeza que é Cristo, a verdade que é Cristo, o amor que é Cristo, através de uma formação apropriada. Então está claro que na mente do Papa João Paulo II, desde a origem da Jornada Mundial da Juventude, está em anunciar Cristo, converter os jovens a Cristo. De fato, a primeira Jornada Mundial da Juventude que se deu em Roma, em 1986, e o tema foi Confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou lá pedir. Então, confessai Cristo como o Senhor, e aqueles que peçam razão da sua fé, da sua esperança, que possamos formar-nos para dar, né? Esse é o texto de São Pedro, para dar razão da nossa fé, mas que a nossa fé é Cristo. Enfim, quem mais ou menos está um pouquinho ligado no que o bispo responsável pela jornada desse ano disse, entende, olha a mudança que se deu, né? Mas vamos continuar falando da história, né? Então, essa foi a primeira Jornada Mundial da Juventude. Depois, cada ano se tem Jornada Mundial, até hoje, me parece que essa é a 36ª, não me lembro bem, né? Mas cada ano se tem Jornada Mundial da Juventude. Porém, algumas são a nível internacional, mundial, então o Papa convoca todos os jovens do mundo inteiro em um determinado país. E nos anos intermediários, entre uma e outra, se faz a jornada mundial, né? Chama mundial também, mas deveria ser nacional, não sei, né? Se faz mais a nível local. Cada diocese, cada país organiza a sua jornada. Por isso vocês vão ver que Jornada Mundial da Juventude, eu tenho aqui anotado a história como umas 15. Porém, já estamos na edição 30ª, não sei quantas, então o motivo é por isso. É porque enquanto não se tem, né? A última que se teve... Parece que faz uns 3 anos. Nesses últimos 3 anos, não tivemos pela pandemia, mas deveríamos ter Jornada Mundial da Juventude a nível Brasil, a nível dioceses, né? Deixa eu explicar rapidinho, só para complementar o que o padre disse. Existe a Jornada Mundial da Juventude que se faz em Roma, que é nos anos em que não se tem fora. Depois tem um ano, né, nesse ano se faz... a nível internacional fora da Europa, depois volta para Roma, depois se faz a nível internacional dentro da Europa, ou seja, em outro país que fora da Itália. Então, mais ou menos, se vai fazendo assim, se intercalando 2 anos, né, esses que são os grandes eventos da Jornada Mundial da Juventude. Tem havido, com o Papa Francisco, sobretudo, alteração das datas. No Rio foi por causa do Mundial, que senão ia bater. Depois ele decidiu colocar de 3 anos esses internacionais, então tem tido 2 anos em Roma, e aí um fora da Europa, aí 2 vezes em Roma, outro na Europa. No caso, anteriormente tinha sido no Panamá, eu estive lá em 2019, em janeiro de 2019, e aí com o tema pandemia e tudo, seria em 2021, se não me equivoco, seria 22, acho que era 22. Só que aí já em 21 decidiram jogar para 23, né? Ainda que tinha bastante tempo, decidiram já jogar para o ano de 23. Então, por causa da pandemia se atrasou. Então agora voltou para a Europa, em Portugal. Então aí no final da jornada anunciam o próximo país, que vai ser a jornada, a grande jornada, que é fora da Europa, né? Provavelmente, não sei, eu acho que eu vou chutar que ele vai escolher África. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Mas, então, essa foi a primeira em Roma, né? 1986. E vejam só a homilia que deu aos jovens o Papa João Paulo II. Em Jesus Cristo, Deus entrou definitivamente na história do homem. Vós, jovens, deveis encontrá-lo constantemente. A Jornada Mundial da Juventude significa precisamente isto: sair ao encontro de Deus que entrou na história do homem através do mistério pascal de Cristo Jesus. Ou seja, o Papa desde o início já disse, a Jornada Mundial é para isso, é para encontrar Cristo. Segunda jornada, esse nível assim grande, né, internacional, Buenos Aires, Argentina, 1987. Tema: nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. Então segue na mesma linha. Na Argentina foram cerca de 900 mil jovens
E o Papa João Paulo II disse o seguinte: num país que procurava sarar as feridas da ditadura militar, ainda muito presente na perdão, esse é o texto meu, num país que procurava sarar as feridas da ditadura militar, ainda muito presente na memória e na vida de todos, os peregrinos ouviram o Papa João Paulo II dizer o seguinte: comprometam a sua vida, sua energia juvenil na construção da civilização do amor. Estamos dentro de um contexto também do tema da civilização do amor próprio do Papa João Paulo II, que é nada mais é do que instaurar o homem em Cristo, né? Trazer Cristo presente na sociedade. Isso é também muito próprio do Papa, de Santiago, né, que escreveu. Terceira jornada, passamos depois de 2 anos então, Santiago de Compostela, Espanha, 1989. Tema: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra vez cristocêntrico. E o Papa disse o seguinte, diante de 600 mil jovens, e foi 3 meses antes da queda do Muro de Berlim. O Papa disse o seguinte, falando também de Santiago, né, do caminho. Caminho de conversão e testemunho de fé é o que o Papa convidou os jovens. Caminho de conversão e testemunho de fé. Falando que cada jovem que vai caminhar deve fazer essa experiência. O Papa também fez parte do caminho, claro que muito pouco, né? A parte final do caminho, chegando até a catedral ali, o Papa João Paulo II fez. Quarta jornada, 1991. Estamos no contexto da queda do comunismo. E o Papa voltou à Polônia. Częstochowa. O tema: recebesses um espírito que faz de vós filhos adotivos. Vejam como é um contexto, e o Papa polonês, etc., que poderia entrar muito bem o tema social aí. Poderia entrar perfeito um tema social na jornada da Polônia depois da queda do Muro de Berlim. Mas o Papa diz, não, depois da queda do comunismo, mas o Papa diz, lá no início, o objetivo da jornada é que se encontre com Cristo. Então, nesse contexto, o Papa diz o seguinte: depois do longo período de fronteiras praticamente insuperáveis, a Igreja na Europa pode finalmente respirar com 2 pulmões. Vejam que interessante o Papa falando sobre o tema aqui do comunismo, queda do comunismo, mas sem entrar em temas sociais, falando a importância da Igreja, e depois ele vai falar anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Denver, Estados Unidos, 1993. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Outra vez um tema cristocêntrico. A igreja precisa, diz o Papa, da vossa energia, do vosso entusiasmo, dos vossos ideais jovens para fazer com que o evangelho da vida penetre o tecido da sociedade, transformando o coração das pessoas e das estruturas da sociedade, para criar uma civilização de justiça e amor verdadeiros. Como criar civilização da justiça? Que o evangelho penetre na sociedade. Sexta jornada, 95, Filipinas, Manila. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui foi a maior concentração de pessoas numa jornada mundial da juventude. 4 milhões de peregrinos, até hoje é o recorde, né? Acho no que Brasil. não só da jornada, mas também de concentração de pessoas, eu acho. Hein? Pode ser. Eu li aqui eu li aqui que foi o recorde, né? No Brasil teve 3 milhões e meio, foi a segunda, e essa 4 milhões, 1995. Provenientes de diversos lugares, etc. E o Papa diz o seguinte: estamos falando de um lema muito apostólico, né, missionário. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E o Papa disse: esta é a mensagem que deveis proclamar ao mundo moderno, sobretudo aos mais desamparados. A cada um deveis dizer: olha para Jesus Cristo, para veres o que realmente és aos olhos de Deus. Para mim é fantástico. Num contexto de Jornada Mundial da Juventude, onde os jovens chegam de diversos países, diversas realidades culturais, econômicas, sociais, e o Papa diz: olha para Jesus Cristo para veres o que realmente és aos olhos de Deus. Essa é a finalidade da jornada, que o jovem se encontre com Cristo. Sétima jornada dessas internacionais, 1997, na França, em Paris. O tema era Mestre, onde moras? Vinde e vereis. Está claro que é
o encontro com Cristo. Oitava, voltou a Roma, estamos no ano 2000, jubileu do ano 2000, a gente teve a jornada em Roma, o tema "E o Verbo se fez homem e veio habitar conosco". Foi o famoso hino do Emanuel, muito conhecido, virou aí, né, mundo, esse, Um hit, né, né? enfim, dos mais tocados. E o Papa colocou, dentro desse contexto do jubileu e da Jornada Mundial da Juventude, o tema o ícone, introduziu o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que permaneceu junto ao altar durante a missa e a vigília, e tornou-se este ícone um dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, juntamente com a cruz peregrina, né? E o Papa disse o seguinte: sim, queridos amigos, Cristo nos ama. Cristo nos ama sempre. Nos ama mesmo quando desiludimos, mesmo quando não correspondemos às suas expectativas a nosso respeito. Jamais nos fecha os braços da sua misericórdia. Então, outra vez falando do tema Cristo. Nona jornada, Toronto, Canadá, 2002. Eu já estava no seminário nessa Eu era data. noviço, fiquei lá chupando o dedo, lá assim de O vontade. padre Felipe ficou só vendo pela TV. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ainda está o João Paulo II, muito debilitado, foi a última dele, e ele disse o seguinte: com a vossa fé, esperança e amor, são virtudes teologais, e a base da fé, é a base da nossa fé cristã. Com a vossa fé, esperança e amor, com a vossa inteligência e fortaleza e perseverança, deveis humanizar o mundo em que vivemos. Então, o Papa João Paulo II, em 2002, não dizia para os jovens humanizar o mundo abraçando-se uns aos outros com tolerância e com respeito. Dizia humanizar o mundo com a fé, esperança e caridade, porque nós somos católicos. E esse é o problema que eu vejo nessa jornada. Mas enfim, estou só falando da história. É só um parêntese aí para eu respirar um pouco. Né? Bem, quer que eu entre? Entra, assim eu né? respiro um pouco, porque já... Eu vou fazer só um parênteses curto aqui, que vamos chegar já na metade aqui, o Galinho já está preparando para dar uns gritos ali. A jornada como que funciona geralmente, pelo menos acho que eu tenho participei das 3 últimas, né? Cracóvia, na Polônia, perdão, Rio de Janeiro, ainda como irmãozinho, 2013, Cracóvia em 2016, depois 2016, né? Foi 2016 na Cracóvia, depois Panamá, 2000. Aí tá o Galinho aqui marcando aqui, ó. Ele começou baixinho aqui, mas é que ele vai ganhando força, ele já enche o peito e já ganha força já. Já chegou. Já ganhamos na metade. Então, 2016 em Cracóvia e 2019 no Panamá, que foi aí em janeiro, e aí já passou a ser a cada 3 anos. Né? E a dinâmica geralmente é se tem uma pré-missão, uma pré-jornada. Geralmente os jovens querem aproveitar um pouco para conhecer o país ou conhecer ao redor do país, geralmente se é a Europa. Então vão algumas vezes antes, muitas vezes se organiza pré-missões, pré-atividades dos grupos, cada grupo aí um pouco que se organiza. Tipo, no Panamá a gente foi fazer missões na Colômbia, junto com os jovens, com um grupo de jovens que tínhamos, e junto com outros jovens do movimento Reino Christi, aí na Colômbia, e da Colômbia viajamos para o Panamá. Né? Porque o Panamá não é tão grande assim, nós não temos nada no Panamá, então era difícil até poder organizar umas missões nesse sentido. Mas muitos jovens, até que depois não conhecem, vão nas paróquias e dentro das paróquias vão realizando atividades, grupos de oração, grupos de jovens, fazem missões de casa em casa, muitas vezes são recebidos pelas famílias na casa. E isso os dias prévios à chegada do Papa. O Papa geralmente chega na quarta-feira, faz geralmente algumas visitas, como se diz, né, de protocolo, né, pois ao presidente, a coisas mais dessa realidade, porque ele está chegando num país, né, então ele também tem essa parte protocolar do presidente, que é quem, de certo modo, também recebe o Papa, que recebe a visita do Papa, né, porque também é solicitado ao governo também organizar a jornada nesse sentido. E aí na quarta-feira ele chega, tem algumas visitas que pois o Papa escolhe, prefere, faz, né? Tipo, segundo um pouco a agenda que também o
o bispo, arcebispo, o cardeal da cidade, onde o encontro também oferece fazer, ou se são cidades próximas em algumas outras cidades. Isso geralmente tudo na quarta-feira e talvez até a quinta de manhã. Às vezes tem encontro com seminaristas, com sacerdotes, aí vai um pouco a organização de cada jornada como se faz. E à tarde se dá o início, que é como a recepção que o Papa já faz com os jovens, geralmente é no lugar que se repete na sexta-feira, que aí na sexta-feira é a Via Sacra, que se reza com o Papa. Depois se vai a algum outro lugar dentro da mesma cidade, maior, porque algumas pessoas até mesmo do país participam só no final de semana, né? Então vem sábado e domingo, onde tem a maior concentração. No sábado geralmente tem a vigília, a partir da tarde, às vezes com música e tudo. Depois a adoração com o Santíssimo, que o Papa está presente. E no domingo tem a missa pela manhã, né, antes do meio-dia. Às vezes o Papa faz o Ângelus ali mesmo junto com os jovens, né? Então essa mais ou menos é a dinâmica da jornada com o Papa, é mais ou menos de quinta a domingo, né? Ele faz uma pequena pregação, como se fosse na audiência, como se fosse na Praça de São Pedro, nas quartas-feiras, né? Ele faz uma reflexão bíblica, geralmente com o tema da jornada na quinta. Sexta se reza uma via sacra, às vezes encenada, ou com, né, postos de encenação, ou com imagens, né, que vai passando no meio dos jovens. No sábado a vigília, geralmente já terminando a noite, os jovens dormem naquele lugar. E no domingo, né, tem aí às vezes uma animação pela manhã, até a chegada do Papa para a missa do domingo, encerramento. E às vezes faz a bênção ali também, e o Ângelus do meio-dia. Mais ou menos essa atividade. Algumas vezes, né, quase sempre, os papas têm desejado ficar na segunda-feira com os voluntários, tem um encontro mais privado com os voluntários, aqueles que foram para trabalhar na jornada, para servir dentro da jornada. Algumas vezes tem feito esse encontro na segunda-feira e o Papa viaja. Acho que no Panamá esse encontro foi feito no domingo à tarde, mais ou menos, que ele já viajou, acho que no domingo mesmo, o segundo é bem cedo, né? Mas aí difere um pouco. No Panamá também a missa foi mais cedo, por causa do calor e tudo, então depende um pouquinho. Mas um pouco essa é a dinâmica da jornada já com o Papa. Então é de quinta a domingo com os jovens, quarta-feira geralmente é o dia que ele chega, e depois os outros dias prévios, os jovens geralmente chegam desde a sexta, sábado, depende um pouco. Ali tem as jornadas com missões, com pregações nas igrejas mesmo, nas paróquias onde fica, pregações às vezes de bispos, de cardeais, de sacerdotes, depende também de cada grupo que se organiza, que vão fazendo também atividades na mesma paróquia, grupos de oração, grupos de jovens, atividades várias, recreativas. Então vai acontecendo isso ao longo desses dias. Vejam que a experiência fala, né? Eu não fui ainda, mas vamos ver se algum dia vou ter. Eu tenho vontade de ir realmente, né? Bom, deixa eu continuar e depois eu concluo com uma fala que eu tenho também sobre algo mais pessoal, né? A 10ª foi em Colônia, na Alemanha, 2005, já foi a primeira do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI chegou de barco, né? E a ideia justamente era simbolizar a barca de Pedro. E ele disse o seguinte: a hora de Jesus é a hora em que o amor vence. Essa é a hora de Jesus. Depois Bento XVI também foi ele o primeiro que colocou a iniciativa dele, que na Jornada Mundial da Juventude tivesse um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, em Colônia já teve. Sydney, na Austrália, foi a segunda do Papa Bento. Ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis testemunhas, sereis minhas testemunhas. Perdão, na Colônia o tema foi viemos adorá-lo. Por isso o tema do tempo de Cristo, adoração, etc. Agora, esse ides receber a força do Espírito Santo, descerá sobre vós, sereis minhas testemunhas. Foi a primeira jornada na Oceania. O Papa Bento XVI crismou 24 jovens, né? Não tinha muita gente nessa, até porque, né, as distâncias, tudo isso. Mas o Papa Bento XVI deu o seguinte discurso aos jovens: para aqueles que receberam esse dom, nada mais pode ser como antes. Ser batizados no Espírito significa ser incendiados pelo amor de Deus. Beber do Espírito significa ser refrescado pela beleza do plano de Deus sobre vós e sobre nós e o mundo, e tornar-se, por sua vez, uma fonte de frescura para os outros. Então daquela experiência que eu faço do amor de Deus, tenho que levar depois o amor de Deus também como testemunho, né? Madrid,
Espanha, 2011, o tema Enraizados e Edificados em Cristo, Firmes na Fé. Com um tema que encorajava os jovens a manter-se firmes na fé. Contou cerca de 2 milhões de peregrinos, encheu a capital da Espanha e o Papa disse o seguinte: uma Europa em crise, hein? Crise de fé. O Papa disse: a fé não se limita a proporcionar alguma informação sobre a identidade de Cristo, mas supõe uma relação pessoal com ele. Então é muito profundo tudo o que os papas falam da realidade do encontro do jovem com Cristo. Esse eu quase fui. Eu estava trabalhando em Porto Alegre, organizando ali para ir. Não deixaram. Não, eu mudei, fui para o Chile. Eu estava trabalhando como irmão religioso ali, seminarista, em Porto Alegre, já juntando o grupo, já estávamos animando para ir. E aí me mudaram para o Chile, aí cheguei lá, já tinha um grupo armado e não dava para eu meter, aí fiquei na vontade. Aí não fui para a Espanha. Depois veio a Jornada Mundial do Brasil, 2013, Rio de Janeiro, e foi a primeira Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco. O que é? Foi a melhor jornada para mim das 3 que eu participei, pelo ambiente que se mostrou e tudo, foi muito bom. Dizem que estava muito complicado porque não tinha lugar para nada e tal, mas que o melhor que tem o Brasil é o brasileiro, então foi tudo muito maravilhoso, né? Isso é o que falam os padres que foram. Eu estava em Curitiba, no seminário, propus para a gente levar os seminaristas, mas o padre que estava lá ficou com muito medo porque o formador anterior tinha ido no encontro do Papa em Aparecida e tinha perdido os seminaristas e foi um caos, daí ele ficou com medo e disse, não, melhor não. Então nós fomos para Aparecida ver o Papa, lembra que antes de ir para o Rio ele passou em Aparecida, eu estava ali, mas não fui na jornada, né? O tema, ide fazer discípulos entre todas as nações, né? O famoso tema missionário, mas ótimo, só que, né? E Cristo onde ficou aqui, né? E veja, o Papa disse o seguinte, o Evangelho é para todos e não apenas para alguns. E pediu aos jovens que fossem protagonistas da mudança. Olha a fala do Papa. Continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que surgem em várias partes do mundo. Eu tenho que dizer que esse resumo que eu estou falando aqui, eu peguei do site da Jornada Mundial da Juventude. E todas as jornadas mundiais anteriores, nos resumos da fala do Papa, sempre tinha alguma coisa como encontro com Cristo. Vocês viram o que eu falei agora? O Papa Francisco, não digo que ele não deseja isso, mas parece que é esse tema do social, do diálogo com o Evangelho para todos e tal. Sim, Evangelho para todos, mas aqueles que não querem, eu não posso forçar, né? Enfim. Mas, essa foi a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, a primeira do Papa Francisco, depois saiu todo o tema de discípulos e missionários de Aparecida, né? Enfim. 14ª, Cracóvia, Polônia, também o Padre Felipe foi. Tema, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O Papa disse, queridos jovens, não viemos ao mundo para vegetar, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. Ponto. Pelo menos esse é o resumo que eu peguei aqui, né? Tampouco apareceu o tema do encontro pessoal com Cristo, né? Cidade do Panamá, 2019. Tema, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Papa disse que Maria é a maior influencer da história. Maria, a influencer de Deus. Com poucas palavras soube dizer sim, confiando no amor e nas promessas de Deus, única força capaz de fazer novas todas as coisas. Então, foi a primeira vez que veio a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A presença de Nossa Senhora marcou essa jornada, pelo que diz aqui, né? O Padre Felipe estava lá, pode dizer? Sim, foi bem mariana, né? Teve depois a casula mariana, teve as celebrações marianas, foi bonito. O Panamá foi mais organizado do que o Rio, bastante mais, né? E 16ª, Lisboa, que é a que chegou agora, 2023, né? Deveria ser antes, mas teve a pandemia. O tema, também mariano, Maria levantou-se e partiu apressadamente.
Esse é o tema da Jornada Mundial da Juventude desse ano. Maria levantou-se e partiu apressadamente. O Papa escreveu uma mensagem, eu não vou ler aqui porque é muito longa, mas na mensagem o Papa divide a sua mensagem em dois verbos, levantar-se e o apressar-se, apressadamente. Maria de Nazaré é a grande figura do caminho cristão que nos ensina a dizer sim a Deus. No episódio bíblico da visitação, a ação de levantar-se apresenta Maria simultaneamente como mulher de caridade e mulher missionária. Partir apressadamente é a atitude com a qual se sintetizam as indicações do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Ou seja, que sejam de evangelização ativa e missionária por parte dos jovens, que assim mesmo reconhecerão e testemunharão a presença do Cristo vivo. Certamente, aqui está a palavra Cristo e que temos que testemunhar a Cristo. O que eu não entendo muito bem é que se temos que testemunhar a Cristo, como é possível que o bispo tenha colocado esse tema de que não vamos converter ninguém, é para que todos nos abracemos e nos amemos entre todas as religiões e todos os jovens, independentemente da sua situação. Tá, mas espera, não é para testemunhar Cristo? Então onde é que ficou a mensagem do Papa? Na teoria? No papel? Dirigindo-se particularmente aos jovens, desafiando-os a serem missionários corajosos, o Papa escreve na exortação Christus Vivit: onde nos envia Jesus? Não há fronteiras, não há limites. Ele envia-nos a todos. O Evangelho não é para alguns, é para todos. Repete essa fala o Papa Francisco na Christus Vivit, e a organização da jornada coloca essa fala também dentro do lema e do objetivo da jornada desse ano, né? Eu li uma notícia e me inquietei muito, dizendo que se vai promover, essa era a palavra, né? Promover visitas a outros templos religiosos de outras religiões durante a jornada, como atividade da jornada. Coisa que parece absurdo. Se você vai converter a Cristo, você vai lá para quê? Para converter eles. Só se for, né? Outra coisa que eu li também sobre essa jornada é que em algumas igrejas católicas, quem vai estar conduzindo as orações durante a jornada, momentos de oração, vão ser membros de outras religiões. Então, assim, você diz, peraí, não é para levar a Cristo? Sim, mas é que temos que nos abraçar todos e tal. Então, na minha opinião, né, tudo está sendo perdendo o foco do que é a Jornada Mundial da Juventude. Agora, eu concluo com isso, e depois deixo ao Padre Felipe porque já passei do tempo meu, né? Eu espero, essa é a minha conclusão, eu espero que todo esse tema dessa jornada em concreto fique na teoria, e que os jovens que vão de verdade vão e busquem fazer uma experiência de Cristo. Porque seria um êxito a Jornada Mundial da Juventude se tivesse as momentos de orações conduzidas por outras religiões, as igrejas vazias, e os jovens adorando o Santíssimo Sacramento. Seria um êxito isso. Se os momentos de oração conduzida por membros de outras religiões estivessem vazios e os jovens na fila do confessionário, seria um êxito essa jornada. E eu espero que assim seja, que fique na teoria da organização esses objetivos assim que não tem nada a ver com a fé cristã, e que os jovens que vão de verdade façam uma verdadeira experiência de Cristo. Eu tenho aqui uma publicação do padre Overland, que eu queria ler para vocês, como conclusão também, só estou abrindo agora. Teve sim um bispo americano, me parece, que escreveu a esse bispo responsável pela organização da jornada, dizendo: bom, eu vou dar algumas palestras durante a jornada e eu só quero avisar que eu estou indo e preparei as minhas palestras sim para evangelizar, para converter. Então sim, deu uma polêmica essa fala desse bispo. O padre Overland postou uma publicação no Twitter do padre François Costa. O padre François Costa publicou o seguinte:
Jovens que estão indo para a Jornada Mundial da Juventude, falem de Jesus Cristo. Convertam os outros jovens à Igreja Católica. Façam proselitismo do bem. E o padre Overlan postou essa foto e escreveu na legenda: Jovens católicos, sejam católicos de fato. Sejam o que vocês foram destinados a ser desde quando foram batizados, católicos. Sejam o que a verdadeira igreja espera de vocês, católicos. Não tenham medo ou vergonha de ser católicos, pois Jesus espera que vocês sejam católicos. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Essa foi a publicação do Padre Overlan e é o meu desejo a todo jovem que vai para a Jornada Mundial da Juventude. Não quero fazer aqui nesse programa, nem eu nem o Padre Felipe, um boicote à jornada. Muito pelo contrário, vão para a jornada, mas dispostos a buscar Cristo, que é o único que pode transformar a vida dos jovens. As outras realidades, muito bonito, festa e tal, mas eu vou para lá para outra coisa. Eu vou para experimentar Cristo, que esse seja o verdadeiro fruto dessa jornada. Obrigado a todos. Maravilha, Padre Renan, pois muito bem, pois muito bom, pois como o Padre colocou, né, não é ser uma crítica à jornada, ao contrário, a jornada tem tudo, né, que realmente é uma experiência muito bonita, foi uma experiência muito forte, eu terminando meu período pastoral de práticas apostólicas como religioso, como seminarista no Chile, fomos com um grupo mais de 100, eram 3 ônibus e mais alguns que vieram de avião. Eu estava acompanhando esse grupo do colégio onde estava trabalhando, junto com outros padres consagrados, irmãos consagrados. E foi uma experiência muito bonita, os jovens saíram pois, com fogo e até, né, eu digo, fruto do que foi, né, como estão as sessões lá do Movimento Reino Cristo, nossos colégios lá no Chile, foi fruto da jornada do Rio. Então foram experiências incríveis, né, experiências de encontro com Cristo, experiências de amizade ali. E não foi só bagunça, não foi só viver outras realidades, né? Eu acho que, e sobretudo eu lembro muito bem o sábado, né, a vigília, né, o Santíssimo Exposto, todos falam que naquele momento se escutava as ondas do mar, né? Mais de 1 milhão de pessoas ali na praia, né? O Santíssimo Exposto tinha telões, então foi possível todos estarem acompanhando verdadeiramente, vendo o Senhor. Foi incrível, foi uma experiência assim, né, incrível de silêncio, de adoração verdadeiramente a Jesus Cristo ali presente no altar. Teve a benção do Papa e já estava o Papa Francisco, e foi uma experiência muito profunda, muito de Deus, ali junto à criação, junto ao mar, junto à praia, né? Então Frio carioca. Tava frio carioca, não, foi um dos mais registrados, estava abaixo de 16 graus no sábado, na madrugada. Então foi uma experiência muito de Deus para todos aqueles jovens que foram. Me recordo que aí um jovem estava presente, o Vicente Jiménez, um jovem que veio a falecer 1 ano e meio depois daquilo, num acidente de carro, né, vivendo sua vida de fé, de missionário, tinha acabado de fazer missões de fim de ano, tinha passado no vestibular lá no Chile em 3º lugar a nível nacional, e faleceu num acidente de carro com outra pessoa que veio contrário, na contramão. Então foi e fruto também dessa experiência da jornada, com certeza, foi ele e os irmãos, acho que foram todos os irmãos menos os menores. Foi uma experiência muito de Deus, né? Minha experiência de acompanhar os jovens sempre foi uma experiência muito de Deus, né? De estar ali com os jovens e de ver como Deus vai tocando no coração de cada um deles, né? Então essa é o que a gente deseja para essa jornada, né? Que os jovens que ali estejam verdadeiramente façam uma experiência profunda de Deus Nosso Senhor, que cresçam no seu amor a Jesus Cristo e que pois entreguem cada vez mais sua vida para eles, né? E eu acho que isso o Senhor dá verdadeiramente em abundância para aqueles que o buscam. E é isso que a gente deseja verdadeiramente para essa jornada, né? Que muitos façam essa experiência de Deus. E pois contamos com suas orações, também pedir pela jornada. Nós também estaremos rezando pelos frutos dessa jornada, para que Deus realmente pois, toque os corações de todos, até aqueles jovens que não são católicos, que são protestantes, muçulmanos, que sintam tocado o coração pela ação do Espírito Santo e venham a se converter e fazer-se católicos, porque a salvação é para todos,
né, para muitos, né, como promultis, é para muitos, mas não todos a receberão, aceitarão a salvação, abraçarão a salvação. Muito obrigado, Padre Renan, foi uma alegria estar aqui, compartilhar com vocês, depois de tanto tempo pessoalmente, ainda que a gente se vê pessoalmente, não está sem se ver, mas a gente não conseguia gravar pessoalmente. Depois de tanto tempo, aqui já estamos gravando, e pois até semana que vem, se Deus quiser, minha bênção, minhas orações, e rezemos por essa jornada, pelos frutos que Deus, nosso Senhor, quer fazer chegar no coração de tantos jovens ainda nesses dias. Obrigado a todos e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço e uma excelente semana a todos.